Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréa Messias, eu sou bióloga, museóloga e estou concluindo o mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas. Eu fui convidada pela equipe do Museu Grupelli para falar da minha experiência em relação ao patrimônio rural. Eu pesquiso no mestrado a salvaguarda das tradições doceiras coloniais em Morro Redondo e trabalho diretamente desde o ano de 2013, quando eu entrei no curso de bacharelado em museologia, no Museu Histórico de Morro Redondo. Morro Redondo está aí bem pertinho do Grupelli. E também tem um museu, apesar da sua sede estar na área urbana do município, o acervo museológico tem muita ligação com o ambiente rural, tal como o Museu Grupelli tem. Então foi uma paixão assim à primeira vista para minha pessoa trabalhar diretamente com esses objetos, conhecer essa dinâmica de um museu rural, a questão do apoio com as comunidades, o trabalho realizado com as crianças, com as escolas públicas, com os idosos e todo esse trabalho sempre versando a questão da temática rural. Em relação à minha pesquisa no mestrado, quando o meu foco foi voltado para a questão do saber fazer do doce colonial, que foi registrado em maio de 2018 como patrimônio cultural imaterial brasileiro, eu busquei acompanhar esse fenômeno aí de ter tornado esse saber fazer do doce colonial um patrimônio. Como é que as pessoas estão reconhecendo isso? Elas acham isso importante? Como é que aqueles idosos que detêm esse saber fazer, como eles estão percebendo esse movimento? O que o tacho de cobre, quando ele está em um ambiente, tanto no museu, quanto, por exemplo, em um evento público que ele participava antes da pandemia, claro. O que ele traz na memória das pessoas? Por que as pessoas, quando elas veem um tacho de cobre e o doce sendo feito nesse tacho de cobre, por que elas sentem tanta vontade de mexer o tacho? Quais são as memórias que vêm à mente deles? Por que é importante para eles reviver estes momentos? Então, essas questões foram trilhando um caminho que mostrava a emoção associada a esse tacho. O tacho não é apenas a materialidade. O tacho é, por exemplo, toda a relação de sensações que envolve o fazer do doce, desde o acender o fogo, separar a madeira, separar os ingredientes, a colheita dos frutos, toda a cadeia que envolve essa produção de frutos para a produção do doce. Tudo isso está envolvido nesse saber fazer e tudo isso me desperta a atenção e me diz muito quais são as pessoas que se identificam com essa tradição doceira em relação ao fazer do doce no tacho de cobre. Será que todas as pessoas
elas estão identificadas com isso porque o patrimônio não é comum a todos. Então, tem algumas camadas que não se identificam com o tacho de cobre. Como é que essas pessoas se sentem em relação a isso? O que elas gostariam que fosse preservado? Como é que elas gostariam de estar envolvidas nesse saber fazer? Qual a contribuição que essas pessoas que não se identificam, por exemplo, com o tacho de cobre, qual a contribuição que elas têm para essa pesquisa, para esse registro do doce colonial enquanto patrimônio cultural e material? Então, todas essas questões envolvem o meu interesse em pesquisa e a trabalhar no Museu Histórico de Morro Redondo e acompanhar o trabalho realizado pelo Museu Grupelli, ela me ajuda a compreender esse universo que está relacionado aos doces, porque os doces coloniais, eles estão em toda essa região, principalmente da antiga Pelotas, né? Não é restrito ao meu universo de pesquisa, muito pelo contrário. E principalmente descobrir a importância que esse tacho tem para as pessoas, ou que os afastamentos que ele traz para outras, é também algo muito caro na minha pesquisa. Então, se vocês inclusive puderem dar depoimento sobre como é a relação de vocês com o tacho de cobre na página do Museu Grupelli também. Isso é importante, tanto para mim, quanto principalmente para o próprio museu. Estamos aí e é isso aí, gente. Obrigada.